Boa noite. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva a sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá.
benfeitor das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Quando um irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, é nosso dever prosseguir na seara de amor em nome de Jesus. Outros nos chega contando as dificuldades e dores do lar, é nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que seguindo a canção.
cantar essa a pedido da Angelina. Abraça-me, Senhor, abraça-me, quando me sente cansado de lidar. Se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos me fizerem lamentar, ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Boa noite, vamos fazer nossa oração. E agora, serenos que estamos após nossa alegria cristã, após ouvirmos essas músicas que acalma o nosso coração, que acalma as nossas mentes. Vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade de ouvirmos mais um pouco do Teu Evangelho de amor, do Teu Evangelho de luz. E na Sua presença, Mestre, e na presença da espiritualidade maior, que nos assiste em todos os momentos, agradecemos não apenas pelo dom da vida, mas pela oportunidade de todos os dias renovar em nós a esperança, a crença em dias melhores. Obrigada, Jesus, por estar ao nosso lado, nos intuindo, guiando a nossa caminhada. Abençoe esse momento, abençoe a todos nós, teus irmãos. Muito obrigada por tudo, por permitir mais esse encontro fraterno através dessa palestra pública. E fique conosco por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa Casa Espírita Assistencial Bezerra de Menezes. E quem vai conversar conosco nessa noite é o nosso irmão Zé Maria, lá da Unichico, de Planaltina. Ele dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele trará para nós hoje os itens de 3 a 8, o Consolador Prometido. Não se esqueçam que após essa conversa fraterna, nós teremos a fluidificação das águas e o passe virtual. Portanto, quem ainda não preparou um recipiente com água, ainda dá tempo. E também não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, dar um joinha lá, né, para que as nossas palestras, nossas reuniões possam continuar sendo transmitidas pelo YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. Que Jesus abençoe a cada um e uma boa noite.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco, hoje e sempre. Nesse estudo de hoje, nós vamos simplificar o nosso trabalho, o nosso estudo. Vamos fazer uma comparação com uma criança que chora muito, desesperada, precisa de consolo, precisa de alguém para trazê-la junto ao colo, mas não é só qualquer colo. Chega uma vizinha e tenta consolar essa criança, e ela não consegue controlar, não consegue parar de chorar. Chega uma outra pessoa da família, uma tia acostumada na família, também nada. Até o pai tenta colocar essa criança no colo. Quem tem criança pequena, nova, recém-nascida, sabe do que estou falando. Ela não consegue controlar. De repente chega quem? A mãe. Essa consoladora, que a criança acha que só existe ela. E ela coloca essa criança no colo e ela cala, ela sara e começa a rir. Essa consoladora da criança é o conforto, é a segurança. O estudo de hoje, nós vamos fazer uma comparação da nossa segurança, do nosso estudo, do nosso entendimento, do capítulo 6, o Consolador, o Cristo Consolador, e em seguida nós vamos estudando o Consolador prometido de Jesus, que começou assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Isso tem uma explicação muito profunda. Porque no final ele diz que a fim de que fique eternamente convosco. Ou seja, não tem volta. Nós precisamos internalizar esses ensinamentos. Essa informação, seguida de muitos adendos para que nós consigamos entender. Porque esse Consolador prometido vem, inclusive, no Livro dos Espíritos, a pergunta 625 de Allan Kardec, que pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Claro, Jesus. Então nós temos que acreditar nas palavras dele. Nós temos que saber interpretar as palavras de Jesus, da forma que ele mandou, da forma que ele nos ensinou, porque a partir daí nós vamos entender o que é esse Espírito de verdade. Que ele disse que o mundo não pode receber, ou não conseguiu receber antes, porque ele não sabia como internalizar isso. Mas hoje nós já temos condições de saber como funciona. Nós temos inteligência suficiente. Nós temos uma forma de aprendizado muito forte nos meios de comunicação, nos livros, nas palestras, em todas as fontes que nós chegamos, nós sabemos como funciona. Que o mundo ainda não conhece, porque precisa amadurecer para entender, para conhecer. E é em cima disso que nós estamos trabalhando. O Consolador prometido. E nós sabemos que esse Consolador prometido é o Espiritismo. Deixou claro.
Mas a forma de entender de cada pessoa é diferente da outra. Mas nós temos que unir essas pessoas em um só entendimento. Porque ele chama os homens à observância da lei. E essa observância da lei, nós precisamos entender que nós temos as leis físicas, as leis dos homens, as leis da terra e as leis de Deus. Tanto é que tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, a 621, que pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E a partir daí ninguém nos toma, você aprendeu, você captou, você juntou tudo isso para o seu conhecimento. E advertiu ainda o Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. Olha só, que coisa mais importante para a gente entender essa advertência do Mestre. Ouça os que têm ouvidos para ouvir. Porque cada pessoa ouve de uma maneira. Ele escuta uma coisa e fala outra. Cada um sai falando coisas diferentes. E essa informação, ela tem que ser concreta. Ele deixou claro o Consolador prometido. Nós tivemos Moisés, nós tivemos o próprio Cristo, e agora nós temos o Consolador, o Espiritismo, que veio resumir tudo isso em uma forma muito simples para que possamos continuar fazendo essas observações e aprendendo a mensagem de Jesus. E ele foi muito mais longe, dizendo o seguinte: o Espiritismo nos mostra a causa dos nossos sofrimentos. Meus amigos, minhas amigas, isso tem um fundamento muito grande. É aí que nós precisamos raciocinar. O Espiritismo mostra a causa dos nossos sofrimentos. Até então, a gente sofria porque Deus quis. Ah, mas Deus quis que eu nascesse aleijado, deficiente, que eu nascesse sem ouvir, sem falar, sem ver. Deus quis. Não é bem assim. É aí que nós temos que usar a nossa inteligência. Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é maravilhoso, Ele não poderia deixar acontecer isso. Todos tinham que nascer lindos e maravilhosos, todos na mesma direção. Mas não, ele deixou claro. Ele nos mostra a causa dos nossos sofrimentos. Aí me chega uma pessoa e diz: ah, Zé Maria, mas a minha esposa, meu esposo, não aguento. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer nessa minha vida, meu Deus do céu? Eu disse para ela: você casou exatamente com a pessoa que você merecia, que você pediu, que você implorou na espiritualidade maior. Porque todos nós sabemos que nós temos a forma de reencarnar. Temos engenheiros espaciais formando o nosso corpo físico, manuseando cada célula para que nós possamos fazer aquilo que nós precisamos para o nosso progresso. Essa é a vantagem grande do Espiritismo, que nos orienta, que nos explica, que nos dá a direção. E o homem compreende que mereceu sofrer e que acha que o sofrimento é justo. Por quê? Porque ele entendeu o que é o Consolador prometido. Ele sabe das reencarnações que nós temos, que nós já tivemos. Ele sabe aonde nós vamos. Quando nós pedimos para chegar até aqui, nós marcamos a nossa estrada, o nosso caminho. Quando você precisa chegar no topo de uma montanha, lá no ápice, lá no apogeu, você precisa galgar os primeiros passos. Ah, mas eu vou escorregar porque tem muito cascalho. Leva uma enxada e vai fazendo as cavas devagarinho. Se você tropeçar no primeiro, no segundo degrau, volta para casa e volta novamente no outro dia. Isso na reencarnação, volta depois, 300 anos depois. E começa de novo a chegar
no topo dessa montanha. Siga o primeiro passo. O Espiritismo nos deu essa forma de ver, de encarar e de chegar lá. O sofrimento é bom? Sim, para quem conhece, para quem sabe. Ele não vem de graça. E a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho depende de nós, de cada um de nós. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Gente, olha bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, saber por que eu vim aqui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isso tem uma explicação muito forte. Mas nós precisamos estudar, nós precisamos entender que naquela época de Jesus, ele não podia colocar tudo isso na cabeça daquele povo. Os próprios apóstolos que andavam com Jesus, eles não conseguiam entender aquilo tudo que ele falava. Poucos. Mateus era o cara que mais explicava para as pessoas, de acordo com as leituras que nós temos, que era inteligente, um homem inteligente, Cafarnaum. Mas as pessoas não chegavam a ponto de todos entenderem o que nós estamos entendendo hoje, com toda a forma de comunicação. E mais adiante nós vamos ver que o advento do Espírito de verdade, que ele diz: veio como outrora aos transviados filhos de Israel fazer-vos a verdade e dissipar as trevas, tirar esta tapa dos nossos olhos, ensinar para onde nós vamos, por que nós estamos chegando lá. E ele fala: vocês precisam entender as trevas da vossa inteligência. Porque se nós entendermos até onde nós podemos entender ou compreender, todo mundo vai viver em paz. Nós sabemos por que eu não gosto de uma pessoa, por que a pessoa não gosta de mim. E a partir daí nós vamos conseguindo chegar no topo da montanha. Venho instruir-vos e consolar os pobres deserdados, ou seja, não fica ninguém para trás. Todo mundo que tiver deserdado, nós vamos juntar, porque os que carregam os seus fardos, assistem os seus irmãos, eles são também meus irmãos. Então, a doutrina espírita nos ensina a ser caridosos, um ajudando o outro. Assim como a poeira varre ou é varrida pelo vento, também o sopro dos espíritos dissipa os vossos despeitos contra tudo aquilo que não é bom para o nosso progresso. Tudo isso que nós estamos falando, eles citam o Espírito de verdade, que são os espíritos que têm a responsabilidade de trazer essa mensagem para nós. E nós precisamos entender muito mais, que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Se o corpo sofre muito, o espírito está na fase de evolução. Esse golpe que você dá, quando você trabalha o nosso psíquico, quando nós trabalhamos o nosso progresso moral, nós estamos trabalhando o nosso espírito. E muitas vezes dói o corpo. Mas a dor moral é muito mais. Porque nós passamos muito tempo sofrido. Nós temos uma música, uma letra de música, que reflete muito essa realidade. Chama Alívio, Tim e Vanessa. Caminheiros no caminho em busca da direção.
da expulsão do paraíso à terra da promissão. Nós temos que sair desse aconchego, essa coisa boa que nós temos e partir para o progresso espiritual, ou seja, uma vida mais cheia de caridade, de ajudar o próximo, de entender que o Espiritismo veio para nos ensinar que eu não tenho nada, tudo foi emprestado. Eu tenho que devolver isso quando eu voltar para casa. Nós precisamos entender que o Espiritismo veio para nos dar força para entender o nosso progresso. E essa força depende de nós, de cada um de nós. É muito fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil você estar no mundo junto com todas as pessoas, cada um puxando de um lado, cada um entendendo o evangelho da forma que lhe convém, mas a direção do mestre é uma só. É a caridade, é o progresso de cada um. Nós temos que seguir lá, nós temos que chegar lá. E para chegar lá, nós precisamos de ter as orientações do mestre Jesus, que acaba nos dando todas essas informações nesse capítulo que nós chamamos de o Cristo Consolador. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Então, meus queridos irmãos, vamos agora aproveitar esse momento do passe virtual. Após essas palavras esclarecedoras, confortantes da palestrante, tendo a certeza que Jesus, nosso Mestre maior, está com cada um de nós, vamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações, nos colocarmos tranquilos, serenos. Mestre Jesus, amigos benfeitores da espiritualidade, que aqui estão em nosso auxílio, o nosso muito obrigado. Permita, Mestre Jesus, que espíritos de luz possam recorrer até nós, possa agir em nós, afastando de nós toda e qualquer energia deletéria, qualquer influência negativa que esteja nos desarmonizando. Mestre Jesus, que essas energias deletérias possam se dissipar, se desfazer, que o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual possam neste momento estarem livres de todas essas energias, influências negativas que nos atrapalham. Que essa limpeza que se processa nos nossos corpos possa ser feita profundamente, afastando de nós os maus pensamentos, os sentimentos inferiores. Graças te damos, Mestre Jesus, e neste momento, Senhor, que possamos, cada um de nós, imaginar uma luz nos envolvendo, essa luz iluminando todo o nosso ser físico e espiritual, nos reabastecendo com energias boas, com fluidos salutares, edificantes. Que os nossos corações possam neste momento
estarem vibrando em harmonia, tranquilidade, serenidade. Que todos nós, neste momento, possamos ter a certeza de que Deus, nosso Pai, nos ama acima de tudo e quer que sejamos felizes. Mestre Jesus, pedimos a Ti, aos nossos amigos benfeitores, para que fluidifiquem as águas que preparamos para essa ocasião, que essas águas se transformem, Senhor, no remédio necessário para acalmar, acalentar as nossas dores físicas ou espirituais. Mestre querido, rogamos a Ti bênçãos de luz, de paz, aos nossos lares, a todas as nossas famílias, nossos familiares, que possamos, meus irmãos, colocar todos os nossos entes queridos, nossos amigos em nossos pensamentos, para que essas bênçãos cheguem até eles. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja.